Bom, gente, agora mudando de assunto, a gente vai falar agora sobre saúde mental das mamães. Olha só esse dado, presta atenção. Cerca de 11% das mulheres brasileiras desenvolvem toque pós-parto. Como o nome já diz, ele é caracterizado por sintomas obsessivos e compulsivos, relacionados principalmente aos cuidados com o recém-nascido, com o bebezinho. Sobre o assunto, nós vamos conversar com a psicóloga perinatal Caroline Anjos, que já está aqui na tela. Caroline, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Ver Mais de hoje. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez, conversando com vocês sobre um assunto tão importante. Com certeza, Caroline, assunto muito importante. E eu já queria que tu começasse falando pra gente a respeito, né, o que caracteriza o toque pós-parto, até para o pessoal de casa também entender um pouco mais, Caroline. Então, como você disse, né, são sintomas tanto obsessivos como compulsivos, como, por exemplo, aqueles pensamentos intrusivos que a mãe percebe que não fazem sentido, mas não consegue controlar. E pensamentos relacionados aos cuidados com o bebê, e um medo excessivo de que algo ruim aconteça com o bebê e que ela não saiba cuidar, né, do bebê. Como, por exemplo, na hora de dar banho, tem medo de deixar afogar, na hora de amamentar, fica pensando, e se eu sufocar ele, se acontecer alguma coisa com ele, né, tem medo de deixar cair quando está com o bebê no colo, enfim, vários pensamentos assim, né, de incapacidade que ela pensa sobre ela, e daí o que pode acontecer? Ela acaba não realizando essas atividades por medo, né, e acaba sempre chamando outras pessoas, tem sempre essa necessidade de ter outras pessoas por perto, acompanhando ela e realizando essas atividades. Então ela deixa, né, de fazer essas coisas que são importantes para o vínculo dela com o bebê, vai perdendo a autonomia dela e também o sentimento de capacidade, de confiança. Outro sintoma também, né, em relação à compulsão, são as checagens excessivas, como, por exemplo, aferir a temperatura corporal do bebê a todo momento, dar vários banhos no dia, ter rituais de limpeza, de higiene e limpeza excessivos, né, não deixar que o bebê vá até o chão porque tem bactéria, porque vai sujar, sabe? São coisas excessivas, não são cuidados normais que a gente tem, né? São coisas excessivas e que isso vai gerando um desgaste para ela, uma ansiedade, porque ela tem essa preocupação excessiva de que algo ruim vai acontecer com o bebê. Perfeito. E Caroline, dentro disso que tu falaste agora, né, dessa preocupação, né, excessiva, qual é o momento de maior fragilidade, né, de todo esse período do pós-parto? E isso influencia no próprio desenvolvimento desse tipo de toque, Caroline? Sim, né, o pós-parto, principalmente as mães de primeira viagem, né, não que isso vai acontecer só com as mães de primeira viagem, mas esse é um momento muito delicado. É um momento de mudanças hormonais, né? Os hormônios estão à flor da pele e que a mulher, né, o emocional dela, o psicológico dela está muito afetado. Então, ela começa a se pensar mesmo sobre a sua capacidade de maternar, né, sobre as suas responsabilidades, sobre a sua responsabilidade sobre a vida do bebê. Então, esse é um momento de maior transição, a gente fala na vida da mulher, é a gravidez, né? E esse momento do pós-parto é um momento muito delicado e que a mulher precisa de atenção e muitas vezes precisa, assim, de cuidados, precisa buscar ajuda, né? Fazer um acompanhamento psicológico, para receber orientações, para ser acolhida nas suas dores, nas suas preocupações, nas suas angústias, para poder viver melhor esse período, né? O que muitas pessoas não sabem é que o pós-parto, ele não é somente os 40 dias após o nascimento do bebê. Esse é o período mais crítico, mas o pós-parto pode ir até 2 anos do bebê. E a mulher precisa, sim, de acompanhamento nesse momento, muitas vezes, de ajuda. E o que a gente vê bastante, muitas mulheres não buscam ajuda, né, por medo do julgamento das outras pessoas julgarem ela como incapaz, como uma mãe ruim. Então, fica aqui o alerta, né, para que as mães busquem ajuda, busquem orientações, acolhimento, né, para que isso não prejudique elas no seu maternar, o vínculo com o seu bebê e também o desenvolvimento
infantil do bebê. Com certeza, e como é importante, né, esse acompanhamento psicológico, até para saber os limites, os cuidados, a rotina, enfim. E como saber, Caroline, esse limite dos cuidados ali junto com o bebezinho e aliando isso à questão do toque em si? Então, é que a gente sabe, né, que os cuidados com o bebê, né, a mãe vai aprender ali no dia a dia. Muitas vezes ela já tem essas orientações, outras pessoas vão ensinar ela. E é natural que algumas coisas às vezes aconteçam, do bebê brincar no chão, às vezes se sujar alguma coisa assim, o bebê ficar doente. A gente não pode evitar às vezes que o bebê, né, pegue um resfriado, alguma coisa assim. Mas essas mães têm uma preocupação excessiva, e quando que a gente percebe que isso é prejudicial? Porque isso começa a afetar, né, o comportamento delas. Elas têm uma autoexigência com elas mesmas, acabam não deixando o bebê ficar com outras pessoas, mas ao mesmo tempo elas não se sentem capazes o suficiente para cuidar do bebê. Tem esse medo excessivo, né, de que aconteça algo com o bebê. Então, dar vários banhos no dia, a gente vê que é uma coisa preocupante, né? Às vezes o bebê não precisa, e tem mãe que dá mais de 5, 6 banhos no dia, ou afere a temperatura, ou mesmo a questão do ver se o bebê está respirando a todo momento. Sim. É uma coisa, né, que é comum, né? As mães têm essa preocupação, mas depois de um tempo tu vai percebendo que não, tá tudo bem, que meu bebê tá dormindo, tá tudo certo. Mas essas mães não, elas permanecem com esses sintomas frequentes e cada vez mais intensos, né? E acaba prejudicando o maternar delas e também o desenvolvimento do bebê, né? Porque daí acaba sendo um bebê que vai crescer e se desenvolver assim, com muitas restrições, com esses cuidados todos de forma muito exagerada, né? E isso pode prejudicar até o vínculo da mãe com o bebê. Enfim, tem várias... a relação dos dois, o desenvolvimento do bebê pode ser afetado de várias formas aí. Perfeito. Caroline, muito obrigada pela participação. A gente acabou de conversar com a Caroline Ângelo, psicóloga perinatal. Até a próxima aqui no Ver Mais. Até a próxima. Obrigada, Caroline. Dicas importantes, né, gente, aqui da Caroline com a gente nesse Ver Mais de quinta-feira, principalmente para as mamães aí, né, que estão nesse período aí bem delicado junto com o bebezinho.